Os anos da vida de Sara foram 127, e morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentá-la e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante do seu morto e falou aos filhos de Het, dizendo: Estrangeiro e peregrino sou eu entre vós. Dai-me o direito e um lugar de uma sepultura entre vós, para que eu sepulte o meu morto, removendo-o de diante da minha face. Responderam-lhe os filhos de Het: Ouve-nos, Senhor, príncipe de Deus, és tu entre nós. Enterra o teu morto na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para enterrares o teu morto. Então se levantou Abraão e, inclinando-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Het, falou-lhes, dizendo: Se é de vossa vontade que eu sepulte o meu morto de diante da minha face, ouve-me e intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a cova de Macpela, que possui no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço, em posse do sepulcro no meio de vós. Ora, Efrom estava sentado no meio dos filhos de Het, e respondeu Efrom, o heteu, a Abraão. Aos ouvidos dos filhos de Het, isto é, de todos os que entravam pela porta da cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou também a cova que nele está, na presença dos filhos do meu povo te dou, sepulta o teu morto. Então Abraão se inclinou diante do povo da terra e falou a Efrom, aos ouvidos do povo da terra, dizendo: Se te agrada, peço-te que me ouças, darei o preço do campo, toma-o de mim, e sepultarei ali o meu morto. Respondeu Efrom a Abraão: Meu senhor, ouve-me, um terreno do valor de 400 ciclos de prata, que é isto entre mim e ti? Sepulta, pois, o teu morto. E Abraão ouviu a Efrom, e pesou-lhe a prata, de que este tinha falado aos ouvidos dos filhos de Het, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente de Mamre, e o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que havia nele, por todos os seus limites ao redor, se confirmaram a Abraão em possessão na presença dos filhos de Het, isto é, de todos os que entravam pela porta da cidade. Sepultou depois Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente de Mamre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim, o campo e a cova que nele estava foram confirmados a Abraão pelos filhos de Het, em possessão de sepultura. Ora, Abraão já era velho e de idade avançada. Em tudo o Senhor o havia abençoado. E disse Abraão ao seu servo, o mais antigo da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: Põe a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, e não tomarás para meu filho mulher dentre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. Perguntou-lhe o servo: Se porventura a mulher não quiser seguir-me a esta terra, farei então tornar teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: Guarda-te de fazeres torná-lo para lá, meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e me jurou, dizendo: A tua semente darei esta terra. Ele enviará o seu anjo diante de si, para que tomes de lá mulher para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste teu juramento. Somente não farás meu filho tornar para lá. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. Tomou, pois, o servo 10 camelos do seu senhor, porquanto todos os bens do seu senhor estavam sob sua mão, e, partindo, foi para a Mesopotâmia, a cidade de Naor. Fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, a hora em que as mulheres saíam a tirar água. E disse: O Senhor Deus do meu senhor Abraão, dá-me hoje, peço-te, bom êxito, a usar de benevolência para com o meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte, e as filhas dos homens dessa cidade vêm saindo para tirar água. Faze, pois, que a donzela que eu disser: Abaixa o teu cântaro, peço-te para que eu beba. E ela responder: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Seja aquela moça que designaste para teu servo Isaque. Assim conhecerei que usaste de benevolência para com o meu senhor. Antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca,
filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com um cântaro sobre o ombro. A donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: Deixa-me beber, peço-te um pouco de água do teu cântaro. Respondeu ela: Bebe, meu senhor. Então, com presteza, abaixou o seu cântaro sobre a mão e deu-lhe de beber. E quando acabou de dar-lhe de beber, disse: Tirarei também água para teus camelos, até que acabem de beber. Também com presteza despejou o seu cântaro no bebedouro e, correndo outra vez ao poço, tirou água para todos os camelos dele. E o homem a contemplava atentamente em silêncio, para saber se o Senhor havia tornado próspera a sua jornada ou não. Depois que os camelos acabaram de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo de peso e duas pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 siclos de ouro. E perguntou: De quem és filha? Diz-me, peço-te, há lugar na casa de teu pai para que possamos pousar? Ela lhe respondeu: Eu sou filha de Betuel, filho de Milca, a qual ela deu a Naor. E disse-lhe mais: Temos palha e forragem bastante e lugar para pousar. Então inclinou-se o homem e adorou ao Senhor. E disse: Bendito seja o Senhor Deus do meu senhor Abraão, que não retirou do meu senhor a sua benevolência e a sua verdade. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos do meu senhor. A donzela correu e relatou estas coisas aos da casa da sua mãe. Ora, Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão, o qual saiu correndo ao encontro daquele homem até a fonte, porquanto tinha visto o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã. E ouvindo as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia: Assim me falou aquele homem, e foi ter com o homem que estava em pé junto aos camelos, ao lado da fonte, e disse: Entra, bendito Senhor, porque estás aqui fora, pois eu já preparei a casa e lugar para os camelos. Então veio o homem à casa e desarreou os camelos. Deram-lhe palha e forragem para os camelos, água para lavar os pés dele e dos homens que estavam com ele. Depois puseram comida diante dele. Ele, porém, disse: Não comerei, até que tenha exposto a minha incumbência. Respondeu-lhe Labão: Fala. Então disse: Eu sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito ao meu senhor, o qual tem engrandecido. Deu-lhe rebanhos e gado, prata e ouro, escravos e escravas, camelos e jumentos. E Sara, a mulher do meu senhor, mesmo depois de velha, deu um filho ao meu senhor. E o pai lhe deu todos os bens. Ora, o meu senhor me fez jurar, dizendo: Não tomarás mulher para o meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Irás, porém, à casa do meu pai e à minha parentela, e tomarás mulher para meu filho. Então respondi ao meu senhor: Porventura não me seguirá a mulher. Ao que ele me disse: O Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo, e prosperará o teu caminho. E da minha parentela e da casa de meu pai tomarás mulher para meu filho. Então serás livre do meu juramento. Quando chegares à minha parentela, e se não te derem, livre serás do meu juramento. E hoje cheguei à fonte e disse: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, se é que agora prosperas o meu caminho, o qual venho seguindo, eis que estou junto à fonte. Faze, pois, que a donzela que sair para tirar água, a quem eu disser: Dá-me, peço-te a beber um pouco de água do teu cântaro, e ela me responder: Bebe tu, e também te darei água para os teus camelos, seja a mulher que o Senhor designou para o filho do meu senhor. Ora, antes que eu acabasse de falar o meu coração, eis que Rebeca saía com seu cântaro sobre o ombro, desceu à fonte e tirou água. Ele disse: Dá-me de beber, peço-te. E ela, com presteza, abaixou o seu cântaro do ombro e disse: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Assim bebi, e ela deu também de beber aos meus camelos. Então lhe perguntei: De quem és filha? E ela disse: Filha de Betuel, filho de Naor, que Milca lhe deu. Então eu lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras sobre as mãos, e inclinando-me, adorei e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido pelo caminho direito para tomar para seu filho a filha do irmão do meu senhor. Agora, pois, vós haveis de usar de benevolência e de verdade para com o meu senhor. Declarai-mo, e se não, também mo declarai, para que eu vá para a direita ou para a esquerda. Então responderam-lhe Labão e Betuel: Do Senhor procede este negócio, nós não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante de ti, toma-a e vá-te.
e seja ela mulher do filho do teu senhor, como tem dito o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu as palavras deles, prostou-se de diante do Senhor, e tirou o servo joias de prata e joias de ouros, e vestidos, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e sua mãe. Então comeram e beberam, ele e os homens que com ele estavam, e passaram a noite. Quando se levantaram de manhã, disse o servo: Deixa-me ir ao meu senhor. Disseram o irmão e a mãe da donzela: Fique ela conosco alguns dias, pelo menos 10 dias, e depois irá. Ele, porém, lhes respondeu: Não me detenhas, visto que o Senhor me tem prosperado o meu caminho, e deixai-me partir, para que eu volte ao meu senhor. Disseram-lhe: Chamaremos a donzela e perguntaremos a ela mesma. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: Irás tu com este homem? Respondeu ela: Irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e sua ama, e ao servo de Abraão e aos seus homens. E abençoaram a Rebeca e disseram-lhe: Irmã nossa, sê tu a mãe de milhares de miríades, e possua a tua descendência a porta de seus aborrecedores. Assim, Rebeca se levantou com suas moças e, montando nos camelos, seguiram o homem. E o servo, tomando a Rebeca, partiu. Isaque tinha vindo do caminho de Bir-Lairoi, pois habitava na terra de Negebe. Saíra Isaque ao campo à tarde para meditar, e, levantando os olhos, viu, eis que vinham camelos. Rebeca, porém, levantou os olhos e, vendo Isaque, saltou do camelo e perguntou ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Respondeu o servo: É meu senhor. Então ela tomou o véu e se cobriu. Depois o servo contou a Isaque tudo o que fizera. Isaque, pois, trouxe Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe, tomou-a e ela foi por mulher, e ele a amou. Assim Isaque foi consolado depois dos dias da morte de sua mãe.